Ela casou com o pobre e descobriu que ele é o herdeiro oculto de uma máfia incrível. Maria sempre sonhou em ter uma vida cheia de conquistas. Aos 28 anos, trabalhava como administrativa em uma startup de tecnologia, cercada pela agitação frenética de São Paulo. Mas seus fins de semana eram ruidosos, ensurdecedores e vazios quando se tratava de felicidade. Um dia, durante um evento comunitário no Parque Ibirapuera, tudo mudou. Foi lá que conheceu Lucas, um rapaz de 30 anos. A autenticidade dele a fez sentir algo que há tempos não experimentava. Ele falava com paixão e convicção, compartilhando seus ideais que ecoavam em Maria. Conectaram-se instantaneamente, como se fossem parte da mesma sinfonia. A alegria nos olhos de Lucas iluminava tudo à sua volta. Ela se encantou por seu jeito de encarar a vida, por sua determinação mesmo diante de dificuldades financeiras. Naquela tarde ensolarada, a cidade pareceu um cenário de conto de fadas, e o coração de Maria pulsava em um ritmo que ela não conhecia. Mas a felicidade não durou muito, pois ao longo do tempo, comentários e olhares de desaprovação de familiares e amigos começaram a inquietá-la. Para eles, Lucas não era apenas um pobre, mas um sonho em vão. A pressão externa intensificava-se e Maria se viu em um dilema. Estaria ela disposta a arriscar seu futuro ao lado de alguém que não era aceito por todos? Em uma manhã de sábado, enquanto passeavam pelo mercado municipal, com aromas vibrantes de frutas, verduras e pratos típicos, algo em Lucas mudou. Ele hesitava, como uma sombra pairando sobre a luz de seu amor. E então, brindando com um copo de suco fresco, Lucas revelou um segredo que poderia mudar tudo. O sorriso em seu rosto foi substituído por um semblante sombrio. "Eu sou o herdeiro de uma máfia", disse com a voz trêmula, enquanto o coração de Maria disparava. A revelação caiu como uma bomba, abalada por um turbilhão de emoções. Todo o encanto da vida que estavam construindo agora se transformava em caos. A dúvida consumia Maria. Deveria ela permanecer ao lado de Lucas, arriscando-se em um mundo perigoso enquanto lutava pelos seus sonhos profissionais? Nesse momento crítico, a vida cotidiana parecia um sopro insignificante diante do abismo que se aproximava. Ao mesmo tempo, seu coração se aquecia ao lembrar dos momentos simples que compartilharam, risos, olhares, promessas não ditas. Foi nesse exato instante que ela percebeu que o amor e a segurança não eram apenas sinônimos, eram caminhos diferentes. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Maria olhou para Lucas, percorrendo cada detalhe de seu rosto. A tensão crescente, a sensação de que figuras obscuras da máfia estavam se aproximando, a mantinham alerta. Ela percebeu que, a cada passo, a felicidade vibrante que construíram estava ameaçada. Determinada, decidiu investigar mais sobre o passado de Lucas. Como a cidade que tanto abriga, portadora de segredos e sombras, sua vida parecia agora uma rede cheia de armadilhas. O que Lucas tinha para contar naquela tarde seria mais do que palavras, seria a chave para o futuro deles. Com o coração acelerado e a mente confusa, Maria se viu em uma encruzilhada. O que ele revelaria naquele café distante do centro? Afinal, sua escolha poderia determinar o destino de ambos para sempre. Maria chegou ao café com o coração na boca. O aroma do café fresco invadia suas narinas enquanto ela tentava acalmar sua mente confusa. O lugar, com suas luzes suaves e som ambiente reconfortante, contrastava com o turbilhão de sentimentos que a dominava. Lucas já estava lá, com os olhos baixos, como se a verdade que carregava fosse um peso impossível de suportar. Ele a recebeu com um leve sorriso, mas não demorou para que a expressão de satisfação se dissipasse. Ao olhar nos olhos dele, Maria sentiu que um abismo se abria entre eles. Ela sabia que precisava ser forte, que aquela conversa definiria tudo. Os murmúrios da cidade, fora daquele café, pareciam ecos distantes em sua mente.
O mundo poderia mudar em um segundo, e o futuro deles dependia das palavras que estavam prestes a ser ditas. Você está bem? Maria começou, com a voz trêmula, mas firme. Lucas respirou fundo, e o silêncio se instalou entre eles, pesado. Maria, Ele hesitou, lutando contra suas próprias emoções. Não é algo fácil de dizer. Eu nunca gostei de esconder coisas de você, mas o que eu sou envolve um mundo sombrio que não quero que você faça parte. Eu preciso entender, Lucas, o que você quer dizer com máfia? Isso é um jogo para você? As palavras saíram mais rápidas do que ela poderia controlar, o medo transparecendo a cada sílaba. Ele levantou a cabeça, seus olhos agora fixos nos dela, cheios de uma mistura de dor e sinceridade. Eu cresci em uma família que lida com coisas que você não pode imaginar, mas não é como você pensa. Não é só crime, é proteção, é tradição, é uma vida que me foi imposta. As lágrimas brotaram nos olhos de Maria, mas ela as segurou. O que mais ela poderia fazer se não tentar compreender? E você queria isso? A pergunta escapou como um sussurro, quase como se temesse a resposta. Eu não queria ser parte disso, Maria. Eu queria ser só eu, um homem comum. Ele se inclinou para a frente, sua voz quase um grito abafado. Mas não posso simplesmente apagar o que sou, nem juízo sobre as escolhas que meus pais fizeram. A verdade é que eu não sou só eu, e você merece mais do que se envolver em tudo isso. As palavras dele atingiram Maria como um soco no estômago. Tudo o que ela desejava era uma vida ao lado de Lucas, vivendo a felicidade que imaginara. Mas com essa revelação, essa visão de um futuro incerto e perigoso a confrontou de maneira brutal. Seria ela a mulher que se colocaria em risco por um amor tão intenso, mas enigmático? Se você não quer isso, podemos encontrar uma saída, disse ela, buscando uma solução, mesmo sabendo que suas chances eram pequenas. Eu não me importo com o que você é, Lucas. Eu me importo com quem você é, agora. Ele balançou a cabeça, uma expressão de desespero nos olhos. As coisas não são assim tão simples, Maria. Se você passar por isso, pode perder tudo que sempre sonhou. Não posso deixar que você se machuque por mim. Mas e nós? O que somos então? Você está disposto a jogar tudo isso fora? A pergunta pairou no ar, enquanto uma lágrima escorria pelo rosto de Maria. O conflito entre amor e segurança parecia insuportável agora. De repente, o celular de Lucas vibrou sobre a mesa, interrompendo o clima tenso. Ele olhou rapidamente e seu rosto empalideceu. Eu preciso atender. É da família. Ela o observou enquanto se afastava. O olhar dele transparecia um aviso que Maria não queria ignorar. As sombras do seu passado se aproximavam e a vida dela estava à beira de um precipício. O que aconteceria se ela se mantivesse ao lado dele? O que poderia surgir desse caminho incerto? Quando ele voltou, um pensamento emergiu na mente de Maria. Seria loucura se apaixonar por um homem que levava consigo um legado tão obscuro? E mais importante, poderia o amor dele sobreviver ao caos que se anunciava? Uma nova mensagem apareceu no celular de Lucas e seu olhar se tornou ainda mais grave. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Maria segurou a respiração, ansiosa pelo desfecho daquele encontro. A única certeza que tinha era de que suas vidas jamais seriam as mesmas. Maria sentiu o estômago revirar quando Lucas deixou a mesa apressado, como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. O tempo parecia ficar estático, enquanto ela tentava processar tudo o que acabara de ouvir. Um amor construído sobre segredos e medos, uma base que parecia frágil, prestes a desmoronar a qualquer momento. Ela olhou pela janela do café, vendo a cidade se movimentar e seguir em frente, indiferente ao que estava se desenrolando ali dentro. A vida estava acontecendo para todos, menos para ela. A insegurança tomou conta de seu peito, como um nó que não deixava seu coração respirar. Seria possível criar um futuro juntos com tantas sombras pairando sobre Lucas? E se a máfia não fosse apenas um rótulo? E se, de fato, existisse um lado sombrio com consequências reais? Maria puxou a xícara de café que já esfriara e o encarou, buscando clareza nas bolhas que dançavam à superfície. O amor dela tinha superado tantas barreiras,
mas a dúvida agora era se conseguiria superar essa. Foi então que Lucas voltou, seu semblante convertido em uma máscara de preocupação e determinação. Ele se sentou novamente, e ao olhar nos olhos dela, ela percebeu a luta interior que o consumia. Maria, precisamos ser claros. Não posso me envolver com você se isso colocar sua vida em risco. A máfia é real, e se você decidir ficar ao meu lado, você também estará nas mãos deles. Lucas, você não pode tomar essa decisão por mim, ela falou, sua voz mais forte do que se sentia. Eu tenho o direito de escolher. Se eu estiver disposta a enfrentar isso ao seu lado, você não pode simplesmente me afastar. Ele passou uma mão pelo cabelo, exasperado. Não estou querendo afastá-la, eu estou tentando proteger você. A vida que levo tem um preço e você não faz ideia do que pode vir a sofrer. As palavras saíram como um suspiro pesado, carregadas de um temor que Maria sentiu profundamente. Maria não sabia se aquilo era amor ou um instinto de sobrevivência que a impulsionava a lutar por Lucas, mas não conseguia deixar de pensar nas histórias que ouvira, histórias de pessoas que se meteram com a máfia e perderam tudo. E no meio disso tudo, ela começou, a voz tremendo, o que somos nós? Apenas dois estranhos vivendo uma mentira. Você é a pessoa que eu amo, mesmo que isso não signifique o mesmo para você. A emoção a invadiu, fazendo suas palavras ecoarem no ar, como uma declaração que arrastava consigo toda a esperança que lhe restava. Ele olhou para ela, uma batalha se formando nos olhos. Maria, você não pode me amar se não souber a verdade completa. A mesa entre eles parecia mais uma barreira, um espaço que desejavam desesperadamente cruzar, mas que pareciam incapazes. E então, para a surpresa dela, Lucas se levantou, decidido. Venha comigo. Como assim? Maria ficou confusa, o coração acelerado em meio ao desespero. Eu quero que você veja o que realmente é a minha vida. Se você ficar, será a decisão mais importante que já tomou, e não posso prometer que você sairá ilesa. Ela hesitou, a realidade da situação pesando mais do que gostaria de assumir. O que isso significaria para ela, para eles? Lucas estendeu a mão, seu olhar profundo e penetrante. Cada fibra do seu ser parecia implorar para que ela aceitasse, mas a dúvida persistia. O que estava prestes a fazer poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. As batidas do seu coração ecoavam em seus ouvidos, quando, em um gesto de coragem, Maria entrelaçou os dedos na mão de Lucas. Vamos descobrir juntos, ela sussurrou. Mas, à medida que saíam do café, um carro escuro parou em frente, e figuras ameaçadoras emergiram dele, mudando o semblante de Maria em segundos. O que estava prestes a acontecer era apenas o começo de um caminho sem volta. Ela fechou os olhos, respirando fundo. A aventura que começava não prometia nada fácil. O peso da escolha pairava no ar, e a verdadeira luta estava apenas começando. Maria sentiu a adrenalina subir assim que as portas do café se abriram. Os homens que emergiram do carro pareciam saídos de um filme de ação, vestindo jaquetas escuras e olhares frios. O desejo de correr tomou conta dela, mas a mão de Lucas em sua cintura a segurou firme. Fique perto de mim, ele sussurrou, e ela pôde sentir a tensão em seu corpo. O grupo se aproximou. Um deles, com um olhar que poderia perfurar o mais sólido dos muros, parou em frente a eles. Lucas, ele disse, com uma voz baixa e ameaçadora, estamos esperando você. Você sabe o que significa não aparecer no horário. Maria olhou para Lucas, a confusão e o medo tomavam conta de seus pensamentos. Tudo o que ele dissera sobre a máfia retornou como uma onda, trazendo consigo consequências que até então ela não conseguia imaginar. Era tudo muito real agora. Desculpe, eu precisei resolver algumas coisas, Lucas respondeu. Sua voz estava tranquila, mas Maria percebeu o nervosismo se escondendo por trás daquela fachada. Os homens trocaram olhares, como se estivessem avaliando a situação, e um deles sorriu de forma cruel, como se estivesse se divertindo. Essa é a sua nova namorada? O homem perguntou, forçando um tom sarcástico, enquanto observava Maria com um olhar que a fez sentir-se exposta. Lucas não respondeu, mas ela percebeu a preocupação em seu olhar. Ouvi rumores sobre você, minha cara. Às vezes as coisas não são o que parecem. O homem continuou, pontuando suas palavras com um sorriso malévolo. Ela sentiu um frio na espinha. O que exatamente ele queria dizer com isso? Maria não era tola, sabia que estava se metendo em um mundo perigoso.
E agora, parecia que sua coragem poderia ter consequências além da sua compreensão. Vamos, precisamos ir, Lucas disse abruptamente, puxando-a suavemente para longe do grupo. Maria não sabia se deveria sentir alívio ou terror. O que estava por trás daquela aparente calma de Lucas? O que mais ele escondia? Enquanto caminhavam, ela lançou um olhar para trás, vendo os homens conversando em voz baixa e rindo, como se estivessem planejando algo. Algo que poderia colocar em risco tudo o que haviam construído. Uma sensação opressora de desamparo a tomou. Lucas, o que foi aquilo? Ela se virou para ele, a voz baixa mais urgente. O que mais você não me contou? Ele a olhou com uma expressão de dor, e ela pôde ver que estava lutando contra suas emoções. Você não entende, Maria. Eu não quis te envolver nesse mundo. Tanta coisa pode dar errado, e eu não posso perder você. E você acha que isso é proteger? A ferocidade em sua voz a surpreendeu. Me afastar só faz com que eu me sinta ainda mais perdida. Ele prendeu a respiração, como se suas palavras tivessem acertado em cheio. Se você soubesse o que realmente é viver nisso, então me mostre. Maria desafiou. Não havia mais espaço para dúvidas. Ela estava decidida a entender, e sua escolha de ficar era mais forte do que o medo. A cidade continuava a correr ao seu redor, mas para Maria tudo estava em câmera lenta. Com a mão entrelaçada na de Lucas, sentiu que finalmente estavam prontos para enfrentar juntos as sombras que os cercavam. Mas, antes que pudessem dar mais um passo, um grito cortou o ar, seguido pelo barulho de vidro quebrando. Ela virou-se imediatamente e viu um dos homens que os seguiam desferindo um golpe em um carro próximo. A situação estava se desenrolando muito rapidamente e a adrenalina disparou em seu corpo. O que aquilo significava? O que mais estava prestes a acontecer quando toda a realidade de Lucas e da máfia que o cercava começava a se revelar para ela? A cada momento, a verdadeira essência do amor que compartilhavam parecia desmoronar, e Maria tinha que decidir se ainda valia a pena lutar. Os sons se intensificando ao redor dela parecia um pacote de promessas não cumpridas. A liberdade e a segurança que Maria tanto desejava estavam se distanciando a cada segundo. E, mais do que nunca, ela precisava saber até onde estava disposta a ir por Lucas e por eles. Vamos! Lucas a puxou, e ela percebeu que, independentemente do que se apresentasse, o caminho que escolheram estava apenas começando a desvendar suas verdades mais profundas. O futuro de ambos dependia não só da coragem de enfrentar o desconhecido, mas também do peso dos segredos a serem revelados. Maria sentiu seu coração disparar enquanto Lucas a guiava pelas ruas confusas da cidade. O barulho dos homens atrás deles ecoava em sua mente, transformando qualquer murmúrio ao seu redor em um ruído amaciado de ameaças. O que poderia acontecer agora? O que aqueles homens queriam realmente? Precisamos de um lugar seguro, Lucas murmurou, os olhos fixos na frente, vigilante. Ele parecia diferente, a tensão em seu corpo denunciava a urgência e o peso da situação. Maria tinha vontade de perguntar, de exigir mais explicações, mas sentiu que agora não era o momento. O pânico dela era um eco do que Lucas estava sentindo. Finalmente, eles chegaram a um beco. As paredes altas cercavam-nos como se quisessem esconder os dois do mundo exterior. Lucas parou e se virou para ela, a respiração pesada. Aqui é seguro por enquanto, disse, mas Maria pôde ver a sombra de preocupação em seu olhar. Lucas, me conta o que está acontecendo, por favor. A súplica saiu como um sussurro, mas o peso das palavras fez o ambiente ao redor parecer vibrar. Ele assentiu lentamente, os músculos tensos relaxando apenas um pouco. Aquele homem, ele se chama Ricardo, é um dos meus superiores, um dos que controla tudo. Nesse mundo, a lealdade e a traição andam de mãos dadas. Se eles estiverem insatisfeitos, tudo pode acontecer. Maria sentiu um nó se formar em sua garganta. E o que você fez para provocar isso? Por que você não apareceu? Isto é complicado. Eu fiz algo arriscado. Lucas hesitou, como se pesasse cada palavra. As coisas foram longe demais, e eu não estava preparado para o confronto. Por isso, precisei me afastar por um tempo. Eu queria te proteger. Proteger? Ela repetiu com amargor. Você não percebe que a sua proteção só me deixa mais perdida no escuro? O que mais você esconde de mim, Lucas? Ele desviou o olhar, e isso só aumentou sua frustração. Se você soubesse, eu não sou apenas alguém envolvido com a máfia. Eu sou parte disso.
Minha família está profundamente enraizada nesse mundo, e eu não escolhi isso. Mas o que eu escolhi foi você. Um misto de amor e revolta se agitou dentro dela. E o que você quer que eu faça com isso? Apenas ficar ao seu lado e aceitar? Não posso, Lucas. Não agora, não depois de tudo isso. Ele deu um passo à frente, quase desesperado. Maria, estou entre a espada e a parede. Preciso tomar decisões, e você não faz ideia do que isso significa para mim, para nós. As palavras flutuavam pesadamente no ar. O rancor e a vulnerabilidade entrelaçavam-se como uma tempestade prestes a eclodir. Maria estava tão próxima de Lucas, mas parecia que um abismo se formava entre eles a cada instante. De repente, um som de passos apressados a fez olhar para trás. Sombras se moviam no final do beco, e a adrenalina voltou a fazer seu coração acelerar. Lucas, eles estão vindo! A voz dela saiu num sussurro apavorado. Antes que pudesse raciocinar, ele segurou sua mão e, sem pensar duas vezes, puxou-a em direção ao outro lado do beco. Contigo, não vou deixar que te peguem, dizia ele, a determinação dilacerando sua vulnerabilidade. Maria mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. Eles correram por entre os becos, saltando obstáculos. Os ecos de risadas e gritos ao fundo eram constantes como um eco, como se a máfia os perseguisse até o fim. O instinto de sobrevivência estava à flor da pele. Mas enquanto corriam, uma ideia aterradora começou a surgir na mente de Maria. E se Lucas realmente não tivesse escolha? E se o que ele era, bem como as alianças que havia formado, fossem mais complexas do que ela poderia suportar? Eles pararam em frente a um portão enferrujado. Lucas estava ofegante, olhando para o que parecia ser um esconderijo improvisado. Aqui é o que podemos fazer por agora, mas precisamos ser rápidos. Sua voz era urgente. Maria olhou nos olhos dele e a batalha de emoções se desenrolou. O que realmente saberia sobre o homem ao seu lado? Aquela verdade poderia ser a chave para a sobrevivência de ambos, ou o estopim de uma tragédia. Alguns passos atrás, as vozes se intensificaram, mas a dúvida pairava no ar. Maria estaria pronta para enfrentar as sombras do passado de Maria parar. Algo se movia lá fora. A tensão se elevou à medida que eles ouviram passos cada vez mais próximos, seguidos por vozes que falavam em sussurros entremeados por algumas risadas. Era só um momento breve, mas a percepção de que estavam sendo perseguidos virou o desespero em uma âncora em seus peitos. Teus amigos vieram comigo, Lucas. Maria sussurrou, o medo ganhando forma em seu olhar. Você sabe que eles estão atrás, não sabe? Ele olhou para a porta e voltou seu olhar cheio de preocupação para Maria. Eu não sei como eles descobriram onde estávamos, mas precisamos de um plano. Os olhos dela se arregalaram com a ideia súbita de que cada segundo ali poderia ser o último. O que faremos agora? Estamos encurralados. Lucas puxou-a para mais perto, a determinação em seu olhar brilhando como uma chama. Se eles encontrarem a gente, você será a única a escapar. Não deixe que eles te peguem e não deixe de lutar pela verdade. Maria sentiu o peso da promessa que estava prestes a fazer. Mas antes que pudesse responder, o portão começou a ranger. Eles não tinham mais tempo. A luz do dia desapareceu na passagem estreita, e em um instante a vida de ambos mudou para sempre. Nas sombras, entre o medo e o amor, o verdadeiro jogo começou. O que estava por trás da perseguição? E mais importante, quão longe eles iriam para se proteger? Lucas prezava a respiração. O som do portão rangendo se intensificava, ecoando nas paredes úmidas e frias do abrigo. O tempo parecia congelar, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. Ele apertou a mão de Maria, sentindo seu calor como uma âncora em meio ao caos. Fique atrás de mim, ele disse com voz firme, mas seus olhos traíam a ansiedade. A proximidade das vozes se tornava mais clara, cada passo ressoando como um tambor em sua mente. Maria sentiu uma mistura de coragem e pavor. Era como se, sob o peso daquela ameaça, tudo o que ela acreditava conhecer estivesse se desmoronando. Quem são eles, Lucas? O que você fez para que estivessem atrás de você? A urgência em sua voz era palpável. Ele hesitou, os pensamentos girando como uma tempestade. Eu não posso explicar agora. Somente saiba que não são pessoas com quem você quer se meter. A resposta não a tranquilizou, mas, subitamente, o som de risadas e vozes interrompeu sua troca.
Vamos encontrar o Lucas, ele não pode ter ido muito longe. Uma voz masculina ressoou do lado de fora, impregnada de uma confiança maliciosa. Maria sentiu o coração acelerar. Eram os amigos de Lucas ou algo muito pior? Lucas, percebendo a intensidade do momento, começou a se mover, puxando Maria até uma pilha de objetos no canto escuro do galpão. Vamos nos esconder ali, espero que eles não nos vejam. Ele a guiou rapidamente para trás de caixas cobertas de poeira. O cheiro de madeira velha parecia sufocante. Com o coração batendo Maria segurou a mão de Lucas, quase se perdendo na profundidade da conexão que tinham. As vozes continuavam, o espaço se enchia de uma tensão elétrica. As ordens eram bem claras, temos que encontrá-lo antes que ele faça algo estúpido. Outra voz, mais grave, soou como um trovão. Maria prendeu a respiração. A sensação de estar encurralada a fazia sentir-se pequena, insignificante diante do perigo que se aproximava. Não vamos sair até encontrá-lo. Se ele pensar que pode nos enganar, está muito enganado. A raiva na voz deles era intensa. O grupo estava implacável, determinado a descobrir o paradeiro de Lucas a qualquer custo. Lucas, Maria sussurrou, com os olhos arregalados. O que vamos fazer se eles entrarem aqui? Ele a olhou, a determinação voltando ao seu semblante. Se eles vierem, faremos o que precisamos fazer para nos defender, juntos. Lembre-se, a princípio, devemos apenas permanecer ocultos. No fundo, uma semente de desespero começava a se enraizar, mas ele não queria mostrar fraqueza. O som de passos mais pesados se aproximava. Maria podia sentir o cheiro do medo misturado ao mofo do abrigo, e o pulso acelerado do seu coração ecoava em sua cabeça. Mas pouco a pouco, a curiosidade começava a se entrelaçar com o medo. Então, de repente, a luz da janela foi bloqueada. Alguém havia se aproximado. Maria olhou para Lucas, a expressão dele estava concentrada, quase feroz. Seja forte, ele murmurou, como se estivesse tentando passar força através do toque. A porta rangeu de novo, mas desta vez era diferente. Um corpo forte empurrou-a e a figura de um rapaz de cabelo desgrenhado e olhos frios surgiu, iluminada pela fração de luz que conseguia entrar. Ele parecia relaxado, mas havia um toque de letalidade em seus movimentos. Maria prendeu a respiração e Lucas se preparou para agir. Eu sei que você está aqui, Lucas, ele gritou, a voz tão clara que parecia atravessar o espaço. E nesse instante, tudo começou a desmoronar. A traição, os segredos, a verdade que eles tinham escondido. É tudo ou nada agora, Lucas sussurrou, seu olhar feroz enquanto a tensão crescia. Temos que decidir o que realmente estamos dispostos a fazer um pelo outro. E enquanto o confronto iminente se desenrolava à sua frente, a pergunta se formou em seu coração. Até que ponto a lealdade poderia ser testada sem quebrar a essência de quem eram? O som dos passos se aproximava, e cada vez mais Maria sentia a pulsação do medo em suas veias. A figura que havia entrado olhava ao redor com um sorriso desdenhoso, como se a situação fosse um jogo e ele estivesse mais que pronto para vencer. Lucas se agachou, puxando Maria junto a ele para que ficassem completamente escondidos atrás das caixas. A luz da janela começava a escorregar por uma fresta, iluminando os rostos tensos deles. Eu não consigo acreditar que você iria me deixar nessa. Foi para isso que você fugiu, Lucas? O novo intruso parecia se divertir. Sua voz carregava um tom de reuniões secretas e promessas quebradas. Maria olhou para Lucas, que mantinha os dentes cerrados, buscando uma maneira de se acalmar. Não é verdade, você não sabe de nada. Lucas respondeu, seu tom firme, apesar da vulnerabilidade que transparecia em seu olhar. Uma adversidade que ele não esperava enfrentar voltava à tona, e aquela era uma batalha que ele não havia preparado. Os rostos de sua antiga vida estavam começando a se lembrar de quem ele realmente era. Maria sentiu o impulso de se levantar e confrontar o intruso. Estava cansada das mentiras, cansada de ser simplesmente uma espectadora. Lucas precisa falar, não deixe que eles o coloquem para baixo, ele não é o que você pensa. A voz dela, porém, soava mais insegura do que pretendia. Ah, então você falou com ela, Lucas? Ótimo, uma pena que ela não sabe de sua verdadeira história. O homem alisou o cabelo desgrenhado e começou a rir, como se estivesse dando um show.
todo esse drama e ela nem sabe que você é mais do que um simples fugitivo. É quase engraçado. O coração de Maria acelerou. Como assim, mais do que um simples fugitivo? As palavras vagavam pela sua mente, um eco de verdades ocultas. Lucas decidiu se adiantar, os músculos tensos, como se estivesse preparado para saltar a qualquer momento. O que você sabe sobre o que aconteceu? O que você quer de mim, Felipe? Eu quero que você venha comigo antes que a situação saia do seu controle. Ou melhor, do nosso controle, Felipe disse com um sorriso que não alcançava seus olhos. Você não quer seus amigos perdidos, Lucas. Não aqui e não agora. Lucas se esticou, se preparando para qualquer movimento de Felipe, mas a tensão feroz em seu olhar traía sua própria vontade de proteger Maria. Eu não vou a lugar nenhum com você, nunca mais. Eu já te disse que não quero fazer parte do seu mundo. As palavras de Lucas saíram em um furor, mas Maria notou que ele tremia levemente. A bravura dele estava sendo testada até o limite. Você não tem escolha, Felipe gritou, a raiva desta vez transbordando. Você trouxe isso sobre si mesmo. Agora seus segredos serão revelados. E adivinha, sua garota estará no meio da confusão. Um frio percorreu a espinha de Maria. Ela não fazia ideia do que realmente estava acontecendo, e a ideia de ser arrastada para essa teia de mentiras a apavorava. Lucas, o que você está escondendo? Ela provocou, o medo dando lugar a uma determinação crescente. Por que ninguém me contou? O que você tem a ver com eles? Lucas a encarou e, mesmo em meio ao caos, uma centelha de proteção emanava dele. Maria, por favor, eu prometo que vou te explicar, mas agora não é a hora. O desespero no olhar dele a fez sentir um peso imenso no peito. O silêncio entre eles foi quebrado pelo som de mais passos que se aproximavam do abrigo. Tem mais gente vindo, e eles não estão aqui para uma conversa amistosa, Lucas disse, a expressão dele se tornando mais fria. O que vamos fazer? Maria perguntou, a urgência em sua voz realçando suas emoções. Entretanto, havia uma nova chama em seu interior, uma determinação ignorante de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser revelada. Eu não sei, talvez precisemos usar a mesma estratégia que eu usei para escapar da última vez, Lucas respondeu, um feixe de confiança brilhando em seus olhos. E enquanto a sombra se projetava em direção ao abrigo, Maria soube que a batalha pela verdade estava apenas começando. Está disposta a me acompanhar, Maria? Se formos fazer, que seja de verdade. Com um aperto na mão dele, a resposta fervia em seu peito. Sim, estou disposta, mas precisamos estar prontas para tudo, Lucas. Preciso saber quem você realmente é e ouvir a verdade de uma vez por todas. O som da porta se abriu e uma nova figura surgiu, uma presença que prometia trazer tanto respostas quanto mais perguntas. Surpresa! Parece que a festa começou sem mim. As palavras ressoaram no ar, carregando um novo mistério que mudaria tudo novamente. Maria prendeu a respiração ao ver a nova figura, um homem que exalava uma aura de confiança. Ele usava um terno escuro, impecável e bem ajustado, que somente reforçava o contraste com o cenário bagunçado e tenso ao seu redor. A luz da janela agora revelava detalhes sutis, como o brilho em seu relógio caro e o corte preciso do cabelo. Aquela presença era tudo, menos comum. Quem é você? Lucas interrompeu, histeria em sua voz. Ele se levantou lentamente, colocando-se entre Maria e o intruso. Lucas tinha uma mistura de desespero e determinação em seu olhar. Ele estava pronto para lutar, mesmo que não soubesse contra quem estava realmente se posicionando. Eu sou Joaquim, respondeu o homem, um sorriso malicioso dançando em seus lábios. E acreditem, a festa vai ficar muito mais interessante agora. Ele olhou para Maria, como se estivesse avaliando cada peça de seu quebra-cabeça emocional. Você deve ser a famosa Maria, continuou, provocando. A garota que desviou a atenção do Lucas de tudo o que realmente importa. Maria franziu a testa. O que aquilo significava? O desconforto crescia, uma fusão de curiosidade e desespero se instalava em seu peito. Era como se uma tempestade estivesse se formando ao seu redor, pronta para desabrochar. Parece que muita coisa escapou entre nós, Lucas, Joaquim disse, caminhando lentamente em direção a eles. A máfia não perdoa, e você, meu amigo, precisa decidir se vai ficar nessa vida de ilusões ou aceitar sua verdadeira herança. Eu não sou nada do que você pensa, Lucas gritava, a voz tremendo, mas a insegurança se infiltrava a cada palavra.
Maria sentiu sua pulseira de amor, a que Lucas sempre dizia que a aproximava dele, apertar em seu pulso, como se quisesse lembrá-la de que ela era parte daquele mundo, mesmo que não quisesse. Então, que tal me contar? Lucas disse, não laça? Qual é o seu plano, Lucas? Joaquim forçou um sorriso, como se saboreasse cada palavra. Você realmente acha que pode se esconder para sempre? Você pertence a uma linhagem que não pode ser ignorada. Este é o seu legado. Maria olhou para Lucas, buscando respostas em seus olhos, mas o que encontrou foi confusão e dor. Ele queria lutar, mas o peso do passado parecia uma carga pesada demais. Você precisa ouvir a verdade, Maria. As palavras de Lucas saíram embaraçadas, as mãos trêmulas, enquanto ele tentava formar uma ponte entre esse novo mundo e o que até então era simples para eles. Eu não sou apenas um fugitivo. Eu sou parte de algo muito maior, algo que carrega um preço alto. Toda esta confusão é por minha causa. Nesse instante, um grupo de homens robustos apareceu na porta, irrompendo com um ar de superioridade. Havia uma tensão no ar, palpável, quase como um fio prestes a se romper. Maria sentiu a urgência crescer. Lucas, o que vamos fazer? Ela questionou, os olhos se arriscando a buscar a fraqueza dele. O coração palpitava no peito. Eu não sei, ele sussurrou, um calor de pânico refletindo no olhar. Talvez tenhamos que nos unir a ele, mas isso pode ser a nossa ruína. Você está prestes a descobrir o que realmente significa fazer parte desta família, Lucas, Joaquim insinuou, enquanto os novos intrusos se aproximavam, formando um círculo ao redor. Maria sentiu o medo gelar suas veias, mas uma pequena chama de bravura começou a arder. Para onde você vai agora? Joaquim questionou, olhando para Lucas com um ar de quem sabia a resposta. A verdade se aproximava como um trem desgovernado e era questão de tempo até que tudo explodisse ao redor deles. Vamos lá, Lucas, é hora da verdade. E então a porta se fechou com um estrondo atrás de Maria. Um novo fôlego de esperança surgiu, mesmo em meio ao caos iminente. Ela precisava ser forte. Se fosse para descer esse caminho, que fosse de cabeça erguida. Prepare-se, Maria. O que está por vir vai mudar tudo. E quando Joaquim sorriu, Maria percebeu que a história estava apenas começando e o verdadeiro jogo estava prestes a se desenrolar. A tensão estava no ar enquanto Maria analisava a situação. Sentia como se estivesse diante de um gigantesco quebra-cabeça em que cada peça faltando precisava ser encontrada. Lucas a encarava, seu olhar feroz repleto de determinação, mas ao mesmo tempo as lágrimas lutavam para escapar. O que ele estava prestes a revelar não apenas a afetaria, mas mudaria suas vidas para sempre. Maria, Lucas começou. Sua voz era firme, mas carregada de emoção. Eu sou parte de uma família que tem um legado marcado por sombras e decisões difíceis. Quando digo que a máfia está nos meus calcanhares, não estou exagerando. Mas tudo isso vai além de crime. É sobre proteção, sobre manter as pessoas que eu amo seguras. Ela prendeu a respiração, cada palavra uma camada adicional de complexidade no que já era uma realidade difícil de aceitar. Justamente quando pensava ter entendido, uma nova revelação surgia, e isso a deixava vulnerável, exposta. "E você quer que eu fique?" Ela sussurrou, quase como um lamento. "Quer que eu aceite isso como se fosse normal, como se eu tivesse escolhido viver em seu mundo sombrio?" Lucas avançou, segurando suas mãos. "Não é sobre aceitação, é sobre escolha. Quero que você entenda, Maria. A única razão pela qual estou enfrentando isso agora é por causa de você. Eu não posso permitir que você se machuque por minha causa." Nesse momento, a porta se abriu novamente e Joaquim, com um olhar divertido, atravessou a sala como se fosse o dono do lugar. "O que você vai fazer agora, Lucas? Se você está aqui, sabe que todos estão assistindo. O que a cidade toda espera de você? E, acredite, isso inclui sua namorada." A atmosfera ficou pesada. Maria se sentia sufocada entre as verdades não ditas e as pressões inesperadas. Uma raiva crescente brotou dentro dela, mas também uma determinação fervorosa. Era hora de lutar não apenas pelo amor, mas pela liberdade de ser quem realmente era. "Eu não vou ser um peão nesse jogo, Joaquim", Maria declarou, agora com uma voz clara e forte. "Não sou parte da sua máfia.
Sou Maria, uma mulher que se recusa a deixar sua vida definida por um legado sombrio. Joaquim sorriu, mas havia um toque de admiração em seu olhar. Coragem, isso é o que eu gosto. Mas lembre-se, a coragem sem informação é apenas bravura cega. Lucas estava atordoado com as palavras de Maria. O fato de ela estar ali, se colocando em risco, fez seu coração bater forte. Maria, você não precisa fazer isso, dê um passo atrás. Não, ela gritou com a intensidade que a surpreendeu. Estou aqui porque escolhi Lucas. E é você quem preciso entender. Se você está preso a um legado, então precisamos enfrentá-lo juntos. O ambiente se tornava instável, a verdade agora estava na ponta da língua, e as peças começavam a se encaixar. O grupo de homens ao fundo estava atento, suas expressões ansiosas, revelando que a situação estava prestes a se intensificar. Então vamos jogar um jogo, Joaquim propôs, com um brilho de malícia nos olhos. Você e sua dama contra nós. Se você vencer, eu deixo vocês em paz. Se eu vencer, Maria se tornará parte desse mundo. Parece justo, não? Lucas estava prestes a protestar, mas Maria o interrompeu. Não, não e não. Se vocês querem lutar, devemos fazê-lo na igualdade. A vida não deve ser uma aposta. Nunca. Cada palavra era uma promissória, um compromisso que ultrapassava suas incertezas. E assim, como se uma onda de determinação passasse por eles, Maria e Lucas se entrelaçaram, prontos para enfrentar o que estava por vir. Eles eram mais fortes juntos, não havia dúvidas. Faremos isso à nossa maneira, Maria se declarou, olhando reverentemente para Lucas. Ele acenou, sua determinação renovada. Precisavam usar cada recurso, cada amigo e cada pedaço do amor que tinham. Com um último brilho de desafio nos olhos, ela se virou para o grupo, desafiando-os. Nossos destinos estão em nossas mãos. E não se esqueçam, amor é nossa arma, e juntos somos inquebráveis. O ar estava repleto de energia, e naquele instante decisivo, Maria percebeu que a verdadeira luta não era apenas contra a máfia, mas pela liberdade de escolher seu próprio futuro. Cada escolha, cada passo seria um testemunho do amor e da força que possuíam. E com isso, cercados por sombras e incertezas, Maria e Lucas finalmente estavam prontos para enfrentar seu destino. Agora, se você chegou até aqui, é porque a história tocou seu coração. Então, clique para inscrever-se imediatamente no canal e não perca as próximas histórias emocionantes que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais conteúdo incrível. Não esqueça de comentar suas reações e teorias sobre este final arrebatador. E compartilhe este vídeo com 5 amigos que precisam ver este desfecho. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.